Olá, boa noite. Eu sou a pastora Mônica Paula, líder da consolidação da Igreja Batista da Lagoinha. Hoje está começando o nosso imersão. Estamos aqui, vamos falar essa semana toda, de segunda a sexta, neste horário, sobre como ser um voluntário, e falar um pouco do ministério aqui da Lagoinha. Nós esperamos que você seja abençoado. Estou aqui com a pastora voluntária Ana Quaresma, que trabalha na consolidação. Estou aqui com a Renata Martins, que é líder do voluntariado da Igreja Batista da Lagoinha. E juntas nós vamos interagir com você, falar um pouco sobre como ser um voluntário, sendo na Lagoinha ou na sua igreja. Seja abençoado. Então, meninas, tudo bem? Tudo bem, pastora. Amém. Tudo bem, pastora? Amém. Bem, Renata. Olá, pastora, Boa noite. muito obrigada pela oportunidade, viu, pelo convite. Amém. Então, nós vamos começar falando sobre os 10 valores do voluntariado Lagoinha. O que é ser, como ser um voluntário na Igreja Batista da Lagoinha? Primeiramente, esse voluntário, ele tem que fazer parte do rol de membros da Lagoinha, seja por transferência ou seja por batismo. E ele tem que ser um voluntário, assim, bem fiel, ele tem que ser um voluntário que ele tenha vontade mesmo de estar servindo. Como que é ser um voluntário? Ter tempo para servir. Ser voluntário é ter tempo para servir. É uma escolha que nós fazemos. É o ide que o Senhor nos ensinou a ser. Não é isso? Então, como a gente estava conversando, né, pastora, ter o tempo para servir é muito essencial dentro do voluntariado, porque o tempo de servir, gente, é qualquer momento, é no momento em que qualquer pessoa precisar, não necessariamente somente aquela hora que você está servindo no culto, ou aquele momento que você está na sua célula, mas é o momento em que houver uma necessidade, essa é a hora de servir. Também é amar a igreja, né? Ele precisa concordar com a visão. E sendo que ele concordando com a visão, que a visão da Lagoinha é servir, né? Nós vamos conseguir ter um voluntariado legal. E a Renata, né? Ela é líder do voluntariado e ela tem, assim, procurado, está inserindo essas pessoas para ser voluntário em nossa igreja. E a pastora Ana Quaresma, servindo. Como a senhora falou, pastora, amar a igreja. É importantíssimo amar a igreja. Amar a igreja é concordar com a visão da igreja, né? Estar sempre ali cuidando, sendo uma pessoa ajudadora, uma pessoa cuidadora da igreja, uma pessoa zelosa. Eu acho essa palavra assim maravilhosa, você ter o zelo por aquilo que você faz. Então, juntando isso tudo, né, todo esse zelo, todo esse cuidado, então assim fica fácil, o serviço fica leve, as coisas fluem. É o que a senhora falou, né, pastora Ana? Quando existe peso, gente, pode saber que você está no lugar errado, né? O servir, o propósito, o ministério, ele não é um lugar de peso. Se você está sentindo peso no lugar onde você está servindo, certamente você está cumprindo um propósito errado, né? E essa questão do amar a igreja, como não amar, como servir a alguém ou a algo que você não ama? É impossível, né? Então a gente tem que amar a igreja mesmo, assim como Cristo nos amou, né? Então a igreja, ela tem que ser amada por nós. No momento de servir, nós temos que lembrar que nós estamos servindo primeiramente ao Senhor, nós estamos servindo ao Espírito Santo que habita naquela pessoa, né? Então a gente faz isso com excelência, né? E também, depois de servir a igreja, de amar, de servir a igreja, ter aquela visão, né? Procurar conhecer
a visão da igreja, é preciso também muito amar as pessoas. Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso mesmo. E nós precisamos de amar essas pessoas que vêm, porque a consolidação, o voluntariado da consolidação, ela o cartão de visita da igreja. É o primeiro contato que a pessoa tem com a consolidação da igreja. Então, quando ela chega, que ela vai à frente, como é o costume, né, aqui da igreja, os consolidadores estão ali para servir, e vêm todos os tipos de pessoas. Então, nós temos que amar essa pessoa, olhar para ela e ver o amor de Cristo na vida delas. Na consolidação, a gente costuma pegar, como a pastora falou, vários tipos de pessoas, com várias situações acontecendo. Então, são problemas diversos. Problemas com droga, problemas com suicídio, problemas, às vezes, com divórcio, né? Problemas com crianças em casa, os pais, os adolescentes naquela fase rebelde. Então, a gente tem que saber, de fato, estar preparado para servir esse tipo de pessoa, né, pastora? Como a senhora disse sobre a visão da igreja, quando a gente não pega a visão da igreja, é praticamente impossível você servir a pessoa, porque se você abraça a visão do seu pastor, que foi o que o Senhor entregou para ele, tudo vai ser mais leve, tudo vai acontecer. Mas você tem que estar preparado para todos os tipos de pessoas, pelo menos ali do início, do olhar, sabe? Muitas pessoas têm medo de conversar uma com a outra. Esse mundo tecnológico, graças a Deus, através dele que nós estamos aqui hoje, mas através desse mundo tecnológico nós estamos perdendo isso, o olho a olho, o cumprimentar, isso falta, né? E muitas vezes a consolidação, ela vem fazer esse papel que às vezes a pessoa não está tendo em casa, que é esse amar um ao outro, né? Verdade. Isso, pastora. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, nós temos que ter essa receptividade, esse mandamento, que é o segundo mandamento de Deus, nós temos que colocar ele em prática o tempo todo, esse amor de receber essas pessoas, de estar ali justamente olhando esses problemas todos que nós recebemos todos os dias. Às vezes a pessoa, como a senhora disse, não tem em casa, mas recebe esse carinho aqui na igreja. Então, quantas vidas são transformadas? Quantas pessoas? Eu falo que a consolidação, ela é o primeiro ministério da igreja. Ela é o coração, né, da igreja, porque nós é quem recebemos essas pessoas primeiro, né? Nós é quem temos esse primeiro contato. Muitas vezes a pessoa está ali e já vai suicidar naquele dia. Quando ela chega, que nós assim recebemos com aquele abraço, com aquele carinho, então a história muda toda, né? Muda toda. Sim, como é fácil falar, né, do voluntariado, como é fácil ao nosso coração, para o consolidador, né, que ama, que tem o tempo para servir, e também ser flexível, né? Porque quando você recebe aquela pessoa que você acolheu naquele momento, você tem que ter uma flexibilidade. Flexibilidade em quê? Para você servir, para você ouvi-la, para você discipular, para você ouvir os problemas, porque ela chega ali de uma maneira que é fragilizada. E o consolidador, o discipulador, ele, como voluntário, como ama, ele tem que estar ali prestes a dar amor, né? Estar totalmente com o ouvido sensível para ouvir aquela pessoa, né? Para ouvir a pessoa que está chegando no momento. Sim, pastora. A flexibilidade é muito importante. Tudo que é muito rígido, né, tende a quebrar. Né? Então, assim, a nossa própria fé, ela exige essa flexibilidade. Né? Porque quando nós agregamos essas pessoas, o que acontece? Nós estabelecemos uma comunhão. Então, fica tudo mais fácil, né? Fica tudo mais tranquilo para a gente poder andar com essa pessoa, né? Cuidar dessa pessoa. Mesmo os outros ministérios também, nós temos que estar aptos para poder sempre estar ajudando. Né? Mesmo que seja um ministério diferente, nós temos que estar sempre ali
ajudando o outro irmão, né? Então, a flexibilidade é de suma importância para o voluntariado. Verdade. E uma das coisas também que nós temos que estar sempre flexíveis, principalmente para as pessoas que estão chegando, são pessoas muitas vezes que estão feridas com líderes de outras igrejas, pessoas que estão feridas com uma liderança passada, né, com um discipulado que não foi tão legal. Então, às vezes, essa pessoa vem tão rígida a nós, né? Ela vem, às vezes você se coloca para ela, você pode me ligar, a gente conversa. Não quero. Né? Não preciso, eu só precisava disso. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas vêm de uma maneira ferida. E nós temos que ser flexível ao ponto de entender, não é que a pessoa está sendo grossa, não é que a pessoa está sendo super... Nada disso, mas é a condição dela naquele momento. Às vezes, ela não tem tanta confiança em poder se abrir para a gente agora. Ela mal nos conhece, né? Porque a consolidação, como a pastora disse, é o cartão de entrada da igreja. Então, para você conseguir ter essa segurança e essa tranquilidade da pessoa simplesmente se abrir naquele primeiro momento, é complicado. Então, a flexibilidade nossa, quanto consolidadores, nós temos que ser bem tranquilos para saber lidar com essas situações. Verdade. E também para ser um voluntário, tanto na Lagoinha, como em sua igreja. Também, gente, nós estamos falando o que é ser um voluntário, mas ser um voluntário, nós estamos falando na Lagoinha, porque é a nossa experiência. Mas ser voluntário nada mais é do que ser ensinável também. Nós só vamos conseguir fazer a vontade de Deus, fazer o ID dele, se nós sermos um voluntário que seja ensinável. Nós vamos nos deparar, temos um líder, né, acima de nós, e ele tem que ser ensinável, ele tem que procurar aprender, né? Tem que ser um voluntário, um consolidador, um discipulador, que esteja sempre próximo ao seu líder. Tem que estar pronto para aprender. Ele tem que estar pronto, tem que ser ensinável, flexível, amar as pessoas, né? Tem que estar dentro desse contexto de ter um coração ensinável. Uma pessoa que não tem esse coração ensinável, como ela vai ensinar para alguém? Não tem como, né? Então, todos nós, consolidadores e também voluntários, nós temos que estar sempre dispostos a aprender mais. Porque aprendendo mais, a gente pode ensinar cada vez mais. Né? Quando você aprende, você ganha autoridade para ensinar, para passar para frente. Então, isso é muito importante. Se você, consolidador, acha que já sabe de tudo, você, voluntário, que já acha que já sabe de tudo, sinto te informar, mas você não sabe de nada. Né? A gente não sabe de nada. O Senhor ainda tem muitas coisas para nos ensinar e, através disso, ensinar o próximo. Verdade. Na psicologia, a gente aprende que a xícara nunca está cheia, né? E quando a gente aprende que a xícara nunca está cheia, nós tendemos, né, a aprender cada dia mais, né? Então, assim, ser submisso à palavra de Deus e ser submisso ao seu líder. Vejo que quando nós ouvimos o nosso líder, quando você vê um filme, ou você vê um filme de guerra, a gente nunca viu um soldado questionar o seu comandante. Ele sempre vai. Se o comandante fala para ele ir à frente da guerra, ele vai à frente da guerra. E assim somos nós, consolidadores, né? Porque nós nos deparamos e nós vamos à frente. É a obediência, né, pastora? É a obediência que nós todos temos que ter, porque, como a senhora está falando aí, é um quartel, imagina um quartel. Tudo ali é sobre controle, ali na obediência, todos têm que ter a obediência. Quando eu cheguei na Lagoinha, foi uma das coisas que eu entendi, que eu teria que ter uma obediência para poder fazer a obra de Deus. Né? Tinha que ter a obediência, que é que eu acho que é bem sério isso aí. Se você obedecer, você tem líderes, igual nós aqui, é uma hierarquia, tem, né, vem pastor Márcio, tem, né, a gente, né, quando chega, então tem que obedecer.
líderes têm que fazer exatamente o que tem que ser feito. E isso aí é a palavra de Deus todinha, né? Nós temos que obedecer. No céu e no inferno existe hierarquia, quanto mais aqui no reino do homem. Então, tem que ter essa hierarquia, né? E muitas vezes a gente quer colocar as nossas vontades, impor as nossas vontades, mas quando nós entendemos a submissão, que é estar debaixo da mesma missão e andar a propósito disso, nós entendemos que muitas vezes você pode até, quem sabe, levar a sua ideia para o seu líder. Se ele vai aprovar ou não, já é outra história. Mas, muitas vezes, as pessoas querem passar por cima daquilo que foi dado uma ordem, né? Então, aprenda a dizer não. A gente tem que aprender a falar assim, tudo bem, não é agora, quem sabe uma próxima, né? Verdade. Então, ser um voluntário, participar do voluntariado, da consolidação, você tem que ter também comprometimento com a palavra de Deus, ser obediente, né? Ter um comprometimento tanto com a palavra e também com o seu líder. Sim. Né? Pastor, eu tenho o costume de dizer, e eu fico muito brava, às vezes, assim, com os meus discipulados, você deu uma palavra, cumpre a sua palavra, sabe? Porque a própria palavra de Deus diz sim, sim, não, não. E uma das coisas que eu mais puxo a orelha, vamos dizer assim, principalmente dos homens, que antes do voluntariado eu era líder do plug, então eu sempre puxava a orelha dos meninos e eu falo assim, meninos, vocês são homens, então deu a palavra, se cumpram a palavra, né? Então muitas vezes eu acho que isso, o compromisso é de o que você falar, cumpra o que você dizer. Se você disse que vai discipular aquela pessoa, então vá atrás dela, se for necessário, né? Mesmo, a não ser que ela não queira, aí é diferente. Mas se você diz que vai ajudar, por exemplo, hoje eu vou estar na consolidação, se você diz que vai estar, esteja. Porque muitas vezes ali no voluntariado está esperando alguém, podia ir alguém no seu lugar, mas você falou que ia e não apareceu. Quantas vezes no social, né, na parte social da igreja, a gente fala que vai em uma escola ou vai ajudar algum bairro que está com problemas, né, por causa da chuva, e aí a gente fala, não, gente, vamos juntar aqui 200 pessoas, quem pode? Aí um monte de gente dá nomes, mas na hora de estar naquele lugar, como voluntariado, como a palavra que disse que ia fazer, vai 50, vai 30. Cadê a palavra? Cadê o compromisso? Sabe? Então, isso é uma das coisas que Deus diz para nós. Sim, sim, não, não. Não é verdade? Verdade. Passou disso, né? Então, é verdade, tem que ter o comprometimento, né, com a palavra de Deus, tem que ter o comprometimento com a igreja, tem que ter o comprometimento com o ministério. Você, mesmo sendo... Sério? Isso é muito sério. Não é? O ministério é sério, não é qualquer coisa, né? O ministério é servir o próprio rei. O ministério é servir o reino dele, é servir a igreja dele, é muito sério. Né? Eu tenho um problema com o horário, sabe? Eu falo que Deus ainda vai me curar nisso. Mas se a gente marca alguma coisa, então vamos cumprir, né? Pastor Márcio fala que ou você chega antes ou na hora, né? Depois. Depois nunca. E lembrando que nós estamos comprometendo com Deus, né? Isso, né? Verdade. Então, temos que ter esse comprometimento com a palavra de Deus, né? O consolidador, ele ensina. E se ele ensina, ele tem que ter um compromisso de ler a palavra, de aprender. Ele é um professor, Ele é um professor. E ele tem que ser ensinável, né? E ele tem que ter um comprometimento com a igreja, assim como a Renata falou, muito importante. Não é porque você é um consolidador, não é porque você é um discipulador, ou um pastor, ou um obreiro, que você não vá servir em outro ministério. Pode precisar, sim. Eu lembro que, há muitos anos atrás, juntávamos uma turma e íamos ao centro, todo sábado, levar café da manhã. E a gente sempre levava café, pão com manteiga, mas um dia juntamos uma turma e falou, gente, nós não vamos levar café da manhã, nós vamos levar o café da manhã e nós vamos fazer com excelência. Nós vamos levar Toddy. E aí nós juntamos todos os voluntários e pedimos que doassem o leite e o chocolate. Então, assim, é ser voluntário. Nós nos comprometemos e queríamos fazer o melhor.
e o melhor, esses voluntários. E olha, quando nós decidimos a servir, quando nós decidimos ser voluntários, gente, nós que servimos, ficamos muito mais alegres do que quem está recebendo. Nós ganhamos muito com isso, né? Nós aprendemos muito com muitas pessoas, né, pastora? É a matemática de Deus, né? Eu falo que é a matemática. Você pensa que você está servindo, você é quem é servido, né? Você é quem recebe. Então, assim, é fantástico quando a gente faz isso. Eu vou fazer, planeja igual o café. Eu vou fazer isso, vamos fazer isso. Então, a gente pensa, igual quando você recebe uma pessoa ferida, que você vai. Então, o que acontece? Ali quem está recebendo é você, não é aquela pessoa, né? E é tão gostoso, né, pastora, quando a gente recebe algo que vai além das nossas expectativas. Às vezes as pessoas estavam lá no centro esperando um pãozinho com um café, alguma coisinha. E aí você chega com um achocolatado diferente e tal, do melhor. A pessoa, você supre a expectativa dela. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E eu estava lembrando aqui que ser um voluntário da consolidação, vocês já repararam que vai além, né? Ele se depara, ele está ali na frente, veste o colete, coloca o colete e vai todo mundo embora, porque já está no final do culto. E ele fica ali para servir, ele fica ali para ouvir aquela pessoa, ele fica ali para orar pelas pessoas, e ele está totalmente disponível. Então, esse voluntário da consolidação, ele sabe que todo mundo vai embora, mas ele vai ficar ali com aquela pessoa, ele vai estar ali ouvindo aquela pessoa, vai orar com aquela pessoa, vai fazer todos aqueles trâmites de anotar o endereço, saber o que a pessoa está fazendo. É muito importante. E também com excelência, né, pastora, que é o próximo tópico que nós vamos falar. Nós temos que servir tudo com excelência. O servir, gente, principalmente dentro da igreja, nós temos que entender como voluntariados que nós precisamos fazer para que tudo no culto aconteça da melhor maneira possível. Então, se os diáconos eles estão em pé, eles têm que fazer a função deles melhor para servir o pastor daquele momento, né? Se as pessoas estão lá no Kids, eles vão fazer, as professoras do Kids vai fazer o melhor, o voluntário melhor, com excelência, para cuidar daquelas crianças, para passar o reino de Deus para aquelas crianças, enquanto os pais daquelas crianças estão recebendo com excelência o melhor lá em cima no templo, né? Então, a excelência, e muitas vezes, pastora, a gente vê a falta da excelência no voluntariado quando você pede um voluntário para ir lavar o banheiro, para ir ajudar na cozinha, né? A gente vê falta para ir vender os livros ali atrás, na tenda da bênção. Mas quando é um voluntário para ficar, né, num congresso lá na frente, para ficar no congresso lá na portaria, são os primeiros. Gente, servir é em qualquer lugar. E muitas vezes, eu te falo por experiência própria, muitas vezes os bastidores são assim, sobrenaturais. Acontecem coisas nos bastidores, né, no servir atrás, que se fosse lá na frente, a gente nunca teria recebido aquilo. Eu me lembro do ano passado, na conferência do Clamor, eu fiquei ajudando lá embaixo, vendendo os livros do pastor Ricardo Bortella, e de repente eles apareceram lá. Os pastores que estavam ministrando apareceram lá, pegou a gente de surpresa e eles começaram a ministrar, eu falo arrepio, começaram a ministrar no meio de nós ali e a profetizar bênçãos sobre nossas vidas e tal. E assim, quem estava lá em cima, talvez não recebeu aquilo que os bastidores recebeu. Então, quando alguém te convidar e quando alguém te pedir para fazer algo, faça com excelência. A palavra diz que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para Cristo. E como a senhora disse sobre o dar para os pobres, para pessoas na rua, a palavra também fala que, Jesus fala, né? Aquele que dá aos meus pequeninos está servindo a mim. Aquele que dá o de comer aos pobres está dando a mim. Aquele que veste, aquele que não tem está dando a mim. Isso é galardoador, né? Então, não sirva para aparecer. A palavra mesmo fala, né? Se você dá com uma mão, esconde a outra. E isso é o que a gente mais vê. As pessoas querem servir para mostrar que está servindo. Isso espírita faz, isso católico faz, isso outras religiões, vamos dizer assim, faz e faz muito. Será que o Senhor nos chamou para isso?
Essa é a pergunta que eu faço. O servir com excelência também, né? Nada mais é do que servir para servir. É servir para servir. O pastor Márcio sempre fala que o ser voluntário, o ser servo, é aquele que corre na frente para lavar o pé um do outro, né? Então, é isso que nós precisamos ser. Ter um coração servidor, um coração amável, né? E procurar ver a pessoa com os olhos de Jesus. O voluntariado, ele é uma coisa plena, é uma coisa linda, né, gente? Eu falo que nós falamos aqui tantos tópicos, né? E ser voluntário, você tem que ter tempo, você tem que ser flexível, você tem que amar as pessoas. São tantas as habilidades que nós temos que ter, mas nada mais é do que você se prontificar, estar ali, né? Para receber o outro com amor. Amar as pessoas, pastora, e esse amor que nós temos que ter por essas pessoas, ele é derramado completamente por Deus, né? Porque Deus, o amor é a essência dele, é o caráter dele, é a natureza de Deus, né? Então, ele é a fonte desse amor que nós recebemos e fazemos essa troca, porque automaticamente nós recebemos essas pessoas com amor, e esse amor, depois, ele volta para nós, né? Então, eu falo que essa troca e esse amor pelas pessoas, o voluntário tem que, assim, ter muito, ter de sobra, porque Deus é esse amor. Então, assim, nós temos que ter amor, exatamente, para poder receber essas pessoas, né? É fazer com zelo, né? Fazer Sim, com zelo. com zelo. Né? E também ser proativo, né? Sim. Jesus, ele nos ensina a ser proativo. Ele nos ensina a ir na frente, né? A palavra proativo, né, é resolver problemas. É antes que as coisas vão acontecer, você já vir e resolver. Então, o que é ser proativo? É quando você olha que alguma coisa está para dar errado. Vai lá e faz. Não espera o seu pastor, o seu líder te pedir, sabe? Seja proativo, vai. Faça. Se você está vendo que uma senhorinha está em pé lá no canto da igreja, chama ela. Ninguém precisa de te pedir para você ir lá e falar com a moça. Não, chega até ela, seja servo ao ponto de dar o seu lugar para essa pessoa. Né? Então, assim, o ser proativo é ser ligeiro, ser rápido, já resolve as coisas antes mesmo que venha te pedir. Ah, mas eu fiz errado. Mas, poxa, pelo menos você tentou. Porque tem gente que nem tenta. Tem pessoas que parece que correm de problemas, né? E Jesus nos chamou para resolver problemas de muitas pessoas, né? Verdade. Resolver os problemas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Então, todas as vezes que você faz isso volta para você, né? Essas misericórdias que nós, né, recebemos dessas pessoas, isso tudo vai voltar para nós, né? Então, é um bom entendimento, né? Ser proativo visa antecipar os problemas, mudanças ou necessidades, né? Exatamente. Que o que mais a igreja tem, necessidade, né? Necessidade de pessoas, de você, consolidador que está nos ouvindo, necessidade de ter o discipulador, né? Há necessidade na igreja. Então, a igreja, ela só pode funcionar com um time coeso, como um corpo, né? Nós somos um corpo. E esse corpo tem muitos membros, muitas funções. E nós precisamos de você, consolidador, nós precisamos de você, discipulador, com o coração pleno, com o coração amável, com toda a proatividade. E se você acha que não tem, se ele acha, nós estamos aqui todos juntos para aprendermos juntos, né? Uma das coisas do proativo também talvez você que está nos assistindo
Talvez você queima no seu coração algo, alguma fraqueza, alguma debilidade que na sua casa existe ou que na sua parentela, nos seus amigos existem. E talvez Deus está fazendo queimar isso no seu coração para que você seja o proativo, para que você venha resolver esse problema. Então, por exemplo, se na sua casa, vou te dar um exemplo meu, tá, pastora? Se na sua casa você não tem o hábito da mesa, de olhar nos olhos do seu marido, olhar nos olhos dos seus filhos, então faça você isso, resolva este problema na sua casa, se é um problema para você. Então, muitas vezes o seu ministério vai estar iniciando exatamente aonde o seu coração queima para resolver aquele problema. Aí às vezes fala assim, meu Deus, mas eu fui chamado para quê? O que Deus me chamou para fazer? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? E muitas vezes, talvez até todas, eu te garanto, que é onde o seu coração está queimando para resolver algo. Às vezes você está assim, meu Deus, e os índios lá na Amazônia e tal. Presta atenção, quem sabe o seu chamado não é para lá, sabe? É verdade, pastora. Muitas vezes as pessoas estão procurando longe, né? É lá na África ou em outro lugar, né? Aqui. E está do seu lado, está dentro da sua casa, né? Vamos falar aqui da pedreira, por exemplo, né? Sim. Às vezes a gente passa ali e o seu coração queima. Nossa, como pode essa pessoa estar assim? Quem sabe esse já não é o seu chamado? Esse já não é né, aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Isso. Então, o proativo também é isso. É resolver problemas, é ser rápido naquilo. Quem sabe não está aí o seu chamado. Então, e ser submisso. Né? Nós... Ser submisso é uma escolha. Nós só podemos ser submisso como escolha. E é entender que nós estamos sobre uma missão. Qual missão? A missão do Senhor. Né? Nós estamos sobre uma missão e nós temos que nos sujeitar a ela. Né? Eu vejo que nós estamos aqui, nós temos um time louvável. Eu costumo dizer que a Lagoinha ela tem um time de consolidadores, discipuladores, é uma fala minha, top da galáxia. Né? São pessoas que estão prontas para servir. Né? Se eu não estiver como líder lá, não tem problema, porque eles vão à frente e fazem, são pessoas proativas. Eu agradeço a você, consolidador, discipulador, que está aí nos ouvindo. Nós estamos falando para você, e se você estiver em uma outra igreja, se for de outra igreja e está nos ouvindo, nós estamos aqui para abençoar a sua vida e você abençoar a sua igreja. Estamos aqui na Igreja Batista da Lagoinha Matriz e prontos para te ajudar a trabalhar na consolidação. E você, consolidador, continue fazendo aquilo que você ama, que é cuidar das pessoas, ensinar as pessoas e levar as pessoas a Jesus, ao reino, porque nós estamos aqui no mesmo propósito, que é herdar o reino de Deus. Né, Renata? É isso mesmo. Se Jesus deixou a sua glória para vir aqui servir a mim e a você, que não somos nada, quanto mais nós. Né? Nós devemos servir um ao outro. E o próprio Senhor mesmo nos ensina, quanto mais nós nos humilharmos, mais o Senhor nos exaltará. Né? Então, assim, que Ele cresça e que a gente diminua literalmente, para que o outro venha crescer, né? Como amar o voluntariado? Como nós podemos amar esse voluntariado? O que nós temos que fazer? A partir da hora que nós assim resolvemos, né, a encontrar com Deus mesmo e confessar Ele como o único Senhor e Salvador, Ele vem com esse amor e coloca o Espírito Santo em nós, introduz o Espírito Santo em nós, e esse amor é gerado, porque por nós mesmos, nós não faríamos isso. Né? Nós humanos não faríamos isso. Então, isso tudo vem, esse amor pelo voluntariado, todo ele vem do próprio Deus. E você tem uma experiência como consolidadora? Bastante, pastor. Conta uma. Tem várias experiências, né? Como consolidadora, né? Pessoas que chegaram destruídas, né? Muitas, que é o que normalmente acontece, né? Eu até comecei a contar, mas a live estava muito ruim, né, Ana? Mas eu acho que agora eu posso completar aquela.
Eu tive um casal que veio com muitos problemas, né? E eles vieram, eles moravam juntos, e eles vieram com problema de droga, muita coisa assim. E eu acompanhei aquele casal e fiquei com eles até a hora que chegou mesmo a preparação total, que era a hora do batismo. Então, nós falamos, nós temos que resolver essa situação, porque estão em pecado, nós vamos ter que casar para depois a gente batizar, né? E aí, foi tudo feito muito bonitinho, e eu lembro que, assim, nós, com uma célula pequena, levei para a célula, não tinha nada, nós não tínhamos, mas eu queria que a Andréia tivesse uma foto para amanhã, ela poder mostrar de noiva, um filho, né? E aconteceu que, assim, eu planejei, falei, não, nós vamos fazer, eu vou alugar um vestido. Mas daquele vestido veio um cerimonial, veio uma festa incrível, uma festa imensa, e eles não sabiam. Nós fizemos aquilo tudo escondido, né? Então, o que acontece? No dia, né, do casamento, né, faltando uma semana para o casamento, um dos discípulos veio até pastor Márcio e pediu para que esse casamento fosse realizado dentro da célula, né? Foi a primeira vez que teve isso. Pastor Márcio autorizou e a pastora foi até a célula e fez o casamento. Mas o importante é o seguinte, a Andréia não sabia, até o momento que ela entrou, ela não sabia que ela ia casar. E o Leandro, sobre 15 minutos antes, porque ele tinha que entrar e ficar lá na frente esperando a noiva, né? Então, foi assim muito bonito. Hoje eles têm um filhinho que a gente ama muito, que é o Isaac. É uma criança que nasceu com alguns problemas, mas tem superado dia a dia. Então, assim, a Andréia, Isaac e o Leandro é o xodó dessa caminhada, sabe? Todos eles, mas esse aí em especial, porque o Isaac surpreende todos os dias e foi um final bem feliz, né? Agora, como esse, tem muitos, né, pastora? Tem muitos, né? Tá vendo o que é ser consolidada? O olhinho dela brilhou, vocês viram? Ela contando a história. Ficou até emocionada, né, pastora? E o olhinho dela está aqui, ó, brilhando. Por quê, gente? Porque ela escolheu ser uma voluntária na consolidação, consolidar, cuidar, e teve esse tempo todo ali, né, cuidando daquelas vidas, e é amor mesmo, né? Tem a música da Ana Paula que diz, né, que fala assim, que dá-me um coração, Senhor, igual ao teu, para que eu possa amar as pessoas como o Senhor as ama e como o Senhor vê. E os consolidadores conseguem, né, porque ele, como nós falamos no início, ele tem que estar pronto para receber todas as pessoas. E quando você recebeu esse casal, eles precisavam consertar diante de Deus. E você teve todo o cuidado, toda a paciência de estar ali com eles, pastor, consolidando, né, discipulando, e está aí na mesma caminhada que é o discipulado com eles. E foram os meus primeiros 2 discípulos, tá? Com 2 meses depois que eu cheguei na Lagoinha, né, que eu passei pelas águas, com 2 meses eu já estava cuidando de pessoas. Então, foi esses aí os 2 que eu peguei. Assim, na descida da escada, foram os 2 que eu consolidei primeiro, na minha caminhada. E você? Então, eu posso contar algumas experiências que eu tive através do Plug, mas uma foi bem chocante, que foi uma menina de 16 para 17 anos, que ela chegou toda cortada. Ela estava toda cortada, os pulsos, e um dos nossos rapazes foi quem abordou ela, e depois, logo em seguida, uma das nossas meninas. E aí, eles oraram por ela, e logo em seguida ela falou assim, pegou assim dentro da blusa e entregou na mão da Nath, e falou assim, isso é o que eu ia fazer. E quando eles abriram, era uma carta de despedida para os pais, porque ela ia se suicidar naquele exato momento. Ela disse que veio aqui na igreja para limpar a consciência dela antes dela fazer e tomar essa atitude. Hoje essa menina, eu não vou falar o nome dela para não, né? Mas hoje ela está na célula, ela está sendo cuidada. Isso tem mais ou menos, foi em novembro do ano passado, ou seja,
Já tem um bom tempo que ela está sendo consolidada, sendo acompanhada, e se não fosse aquele cuidado do plug lá, né, na hora de chegar, de o que está acontecendo, o olhar, de ver que ela estava triste, de chegar e perguntar, eu posso te ajudar em alguma forma? Foi isso que os meninos fizeram e hoje salvou aquela vida. Né? Teve um outro caso também do menino de 17 anos, que o Paulo, um dos nossos também, chegou, ele viu aquele menino nos prantos, assim, aos prantos, parecia que tinha feito alguma coisa imperdoável, assim. E aí o Paulo ficou tão preocupado que me chamou, nós oramos por ele, e quando a gente foi começar a conversar, ele foi contando um pouco da vida dele, eu falei, meu Deus, eu acho que eu vivi tudo para cuidar desse menino. Toda a minha vida passada foi só para cuidar desse menino. Porque a vida inteira eu mexi com futebol, quem me conhece, eu sou da área de esporte e tudo, e a vida inteira eu estive nesse meio. E o menino, 17 anos, é jogador de futebol. E ele estava num desespero enorme. E através das minhas experiências passadas, eu consegui consolidá-lo, tanto a mim quanto o Paulo. E hoje ele tem a célula dele dentro do time. É uma graça, você tem que ver. Ele fez 18 anos agora. E assim, o Marcos está crescendo em Deus. Deus falou com ele em sonhos. Você é um evangelista, você vai evangelizar os atletas. Então, olha isso, né? Um abraço. Posso orar por você? Então, isso é servir, né? E é ter o discernimento, o olhar de, meu Deus, aquela pessoa está com um olhar triste. Será que um abraço pode acontecer? O que é um abraço, né? Mas um abraço pode mudar a história de uma pessoa, né? Pode sim. Nós estamos falando aqui do voluntariado, né? E ser voluntário é tudo isso. Mas ser voluntário, gente, não é ser perfeito, não, viu? Claro que não, né, pastora? Nunca nós vamos estar prontos, né? Porque nós também vamos melhorando como pessoa junto com eles, né? Porque Deus faz a obra, não é só naquele, é no total, né? Ele nunca trabalha numa coisa só, ele sempre está trabalhando no todo, né? Exatamente. Nós buscamos a perfeição dia a dia, né? Que se nós fôssemos, nós não estávamos aqui agora, né? Mas ser voluntário, para começar, é ser membro da Igreja Batista da Lagoinha, é ter tempo para servir, é amar a igreja, concordar com a sua visão, amar as pessoas, ser flexível, ter um coração ensinável, ter comprometimento, servir com excelência, ser proativo, ser submisso. E aí você que está aí nos vendo agora, depois de tudo isso que nós conversamos, você ainda quer ser um voluntário da consolidação e um discipulador? Sei que sim. Eu sei que sim. Então, que nós possamos buscar isso, estarmos juntos no mesmo propósito e ser um voluntário. Glória a Deus, né? Muito bom. E para a gente ir finalizando já também, né, pastora? Eu me coloco completamente à disposição de você que quer ser um voluntário aqui na Igreja Lagoinha, pode me procurar. Nós estamos completamente de braços abertos para ouvir a sua história e para saber aonde você quer servir. Porque servir é chamado, né? É dom de Deus. Então, às vezes você fala assim, eu não quero servir no louvor, mas eu amo a cozinha. Então, bora servir. Nós precisamos de pessoas para servir a todo momento, seja ali da zeladoria, seja como ensino, seja de todas as maneiras. Nós precisamos de você, nós precisamos de pessoas que estão a fim de servir, que vestem a camisa mesmo, não só da igreja, mas a camisa do voluntário, a camisa do servir. Então, se o seu coração queima por isso, queima em ajudar, muitas pessoas estão sentadas no banco da igreja há 20 anos, há 10 anos e falam, não sei por onde começar. Cara, começa pelo voluntariado. Seja um voluntário, venha servir com a gente. E através do voluntário, você vai descobrir qual é o lugar que Deus chamou você. Isso mesmo. Você que ainda não é um voluntário, venha, procura por a gente aqui na
no Ministério da Consolidação, e nós vamos ter o prazer de estar andando com vocês. E eu falo o seguinte, que o voluntário, ele não precisa do aplauso, ele não precisa, igual ela falou, cozinha, pode servir aonde que você achar melhor. Então, ele não tem um salário, o voluntário não tem um salário, o salário dele vem de Deus, vem do céu. E essas misericórdias nós recebemos o tempo todo. Vai nos trazer experiência, vai nos trazer maturidade, né, ensino, o tempo todo você está vivendo Deus. Verdade, nós poderíamos aqui falar de voluntariado um bom tempo, né? Todas nós aqui temos experiências louváveis para estar falando o que é servir, o que é ser um voluntário, o que é ter um coração segundo o do Senhor, e é o que nós queremos, estar junto com vocês. Eu quero falar que você, voluntário da consolidação, você, voluntário da discipulador, você, voluntário da igreja da Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha, ou de outra igreja, você tem sido uma bênção. E se você se dispôs a servir, vamos servir juntos. Vamos estar aqui num propósito que é ganhar vidas para o Senhor. Ser voluntário é ser voluntário, é estar pronto, é servir. Nada mais é do que servir. Amém? Deus te abençoe e fique em paz.